Olá, meus amores, boa noite a todos, né? Estamos aqui, como prometido na nossa última aula. Eu enviei para vocês alguns vídeos, alguns artigos que falam sobre o sistema nervoso central, né? Sobre fármacos que são utilizados para patologias, né? Que atingem diretamente o nosso sistema nervoso central, como a doença de Parkinson, né? Que vocês já viram aí no artigo, e o Alzheimer, que são patologias que estão diretamente relacionadas com o sistema nervoso central e que são utilizadas fármacos de escolha para o tratamento dessas patologias que agem e atingem diretamente o nosso sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso, ele é constituído pelo sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Hoje nós falaremos especificamente sobre o sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. E o sistema nervoso periférico, ele é constituído por nervos e gânglios, né? Então, o nosso sistema nervoso central, né, ele é responsável por comandar diversas funções do nosso corpo. Então, hoje nós falaremos um pouco sobre os aspectos anatômicos e funcionais do sistema nervoso central. Então, como eu já falei para vocês, né, o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, e o sistema nervoso periférico ele é constituído por nervos, que são os nervos cranianos e espinhais, e gânglios. Com relação ao sistema nervoso central, né? Ele é responsável por revestir o nosso sistema e garantir uma maior proteção. Então, quem é que faz esse revestimento e essa proteção? Né? São as meninges. Essas meninges elas são constituídas por membranas fibrosas, né? Existem três tipos de meninges que revestem o nosso sistema nervoso central, que são a dura mater, a pia mater e a aracnoide. Meninges, né? Vem alguma coisa à nossa mente, se nós pararmos para pensar, existe uma patologia, a meningite, né? E que muitos de nós não sabemos como ela é ocasionada. Então, a partir de hoje, quem não sabe vai passar a saber. Então, a meningite, ela é causada pela inflamação de uma dessas meninges, né? Por isso que a pessoa ela sente muita dor de cabeça e depois uma das coisas que é utilizada para o diagnóstico dessa patologia é a questão do paciente ele não conseguir encostar o queixo no peito, né? Porque incorre o enrijecimento da nuca por conta dessa inflamação nas meninges, né? Que são três: a dura mater, que ela reveste o osso craniano, a pia mater e a aracnoide. Repetindo mais uma vez, essas membranas fibrosas, elas têm a função de revestir o nosso sistema e garantir uma maior proteção, né? Então, aqui, só mostrando que o sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. A meningite, como eu já falei para vocês, é uma patologia, né, que é ocasionada pela inflamação das meninges, né? Como ela reveste o nosso sistema nervoso central, que vocês já sabem que é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, o paciente ele não vai conseguir encostar o queixo no peito por conta da inflamação que ocasiona o endurecimento da nossa nuca e o enrijecimento dessa região, né? Ela é uma doença grave que pode levar até o paciente a óbito, né? E proteger por conta da falta da proteção do nosso sistema nervoso. Então, nós teremos três meninges revestindo o nosso sistema nervoso, que a mais externa é a dura mater. Nós vamos ter a que está na parte do meio do nosso crânio, né, que é a dura mater, e a mais interna, que é a aracnoide. Então, o nosso sistema nervoso central ele é protegido por meninges, por ossos, pelo encéfalo, né, que é o nosso crânio propriamente dito, pela medula espinhal, né, que é a nossa coluna vertebral, e também pelo líquido cefalorraquidiano, onde esse líquido ele é composto por nutrientes e muitas substâncias importantes para ajudar nessa proteção e revestimento do nosso sistema nervoso central, né? Então, o neurônio é a unidade básica do sistema nervoso, né? É a célula básica do nosso sistema nervoso. É a principal componente constituinte do sistema nervoso. Então, o nosso sistema nervoso ele é composto por aproximadamente 100 bilhões de neurônios, né? Que eles são responsáveis por reagir aos estímulos, capturar esses estímulos e transmitir
esses estímulos através dos impulsos nervosos. Então, a função dos neurônios é transmitir a excitação resultante com rapidez para outras partes da célula e para outros neurônios, células musculares e glandulares. Nós vamos ver que o nosso sistema nervoso ele é formado por diversos neurônios, onde um neurônio se comunica com o outro através da transmissão do impulso nervoso. Essa transmissão ela ocorre na sinapse, que é o ponto de ligação entre um neurônio e outro e que é responsável pela transmissão dos impulsos nervosos. Então, o neurônio ele é constituído basicamente por três partes: os dendritos, o corpo celular e o axônio. Os dendritos são essas ramificações, né, iniciais que estão ligadas ao corpo celular. O corpo celular é basicamente como toda outra célula. O que é que constitui um corpo celular? Por ribossomos, retículo endoplasmático, né? Então, o axônio é a parte final que liga um neurônio com o outro. Então, os dendritos, eles são responsáveis por receber os impulsos nervosos, o corpo celular por processar esses impulsos e o axônio por transmitir esses impulsos nervosos de um neurônio para outro, até que essa transmissão chegue aos nossos nervos, aos nossos órgãos e aos nossos sentidos. Os neurônios, eles transmitem a informação recebida dentro do próprio neurônio, né, ou internamente, ou de um neurônio para outro, né? Essa comunicação dentro do próprio neurônio é chamada de sinais elétricos. E quando ocorre a comunicação entre um neurônio e outro, essa comunicação se dá através de sinais químicos. Os neurônios se comunicam entre si através de sinais químicos, que é o que chamamos popularmente neurotransmissão, e sinais elétricos, que são as sinapses elétricas. Lembrando que, mais uma vez, a sinapse é o ponto de encontro entre um neurônio e outro, responsável pela transmissão do impulso nervoso. Então, os neurônios eles vão receber os impulsos nervosos, processá-los e transmiti-los para outros neurônios, até que ocorra a transmissão do impulso nervoso. Então, aqui nessa imagem nós temos dois neurônios, né, os dendritos, dois corpos celulares e dois axônios. E aqui nós temos a sinapse, que é o ponto de encontro entre os neurônios e que é responsável por transmitir o impulso nervoso de um neurônio para o outro. Então, para que ocorra essa transmissão do impulso nervoso, é necessário que ocorra um potencial de ação. E para que ocorra esse potencial de ação, tem que ocorrer a despolarização da célula, né? Então, a variação da carga elétrica da parte interna com a parte externa, onde nós vemos que internamente a célula ela vai estar, no final ela vai ter que estar vai passar internamente de menos 60 para 30, então ocorre uma despolarização e vai ocorrer a troca de sódio e potássio. Então, esse potencial de ação ele vai ser suficiente para veicular o impulso nervoso e propagar o impulso nervoso durante todo o percurso, durante a extensão do neurônio. Para que ocorra, é necessário que haja, como eu já falei para vocês, a despolarização da célula, onde vai ocorrer a entrada de sódio e a saída de potássio. E a célula ela vai passar de menos 60 milivolts para 30 milivolts. Então, vamos lá. Dando continuidade. As principais funções do sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele tem função sensitiva, de receber os estímulos, né, do meio interno e do meio externo. Integradora, que é de armazenar e tomar decisões. E motora, que é de enviar as respostas de contração muscular ou secreção glandular. Então, essas são as principais funções básicas do sistema nervoso. Função sensitiva, né, de sentir os estímulos internos e externos, integradora, de armazenar e tomar todas as decisões, e motora, de enviar respostas para outras partes do nosso corpo. É o sistema responsável por fazer com que o nosso corpo perceba o meio e também o meio interno e externo. Processar informações, entender o que estamos falando, ouvir e ver, armazenar informações, processar essas informações e repassar essas informações através da nossa memória. Então, exemplos de funções do sistema nervoso central: reconhecer a sensação de calor através de uma reação voluntária,
né? Ao pegar em uma panela quente, imediatamente a gente retira a nossa mão. Então, isso é uma das ações do nosso sistema nervoso central. Ele também é composto por diversos neurotransmissores que são responsáveis por as nossas sensações, né, de prazer, de saciedade. Então, nós temos aí o GABA, o glutamato, a acetilcolina, a dopamina, a noradrenalina e a serotonina, que são os principais neurotransmissores do sistema nervoso central. Com relação aos fármacos, nós temos o sistema nervoso central, nós temos fármacos antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos, né? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. Com relação aos fármacos antidepressivos, nós temos inibidores da MAO, né, da enzima monoaminoxidase. Nós vamos ter os antidepressivos tricíclicos. Nós vamos ter os inibidores seletivos da recepção de serotonina. Com relação aos fármacos antipsicóticos, nós vamos ter os antipsicóticos típicos, os antipsicóticos atípicos e os estabilizadores de humor. Com relação aos fármacos ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, nós vamos ter os fármacos benzodiazepínicos, os barbitúricos e os fármacos conhecidos como os fármacos do composto Z ou Z-compostos. Com relação aos benzodiazepínicos, nós temos o diazepam, o alprazolam, o midazolam, entre outros. Com relação aos barbitúricos, nós temos o gardenal, o amital, o venoral, o butisol e outros diversos. Com relação aos fármacos que compõem os compostos Z, eles são moduladores de excitação, diminuem a atividade cerebral e produzem uma sensação de sonolência, induzindo o sono, e são chamados de ou compostos Z ou Z-compostos. A exemplo do Zaleplon, Zolpiclone e o Zolpidem. Com relação aos tratamentos dos distúrbios degenerativos do sistema nervoso central, né? Como vocês já viram nos artigos, com relação à farmacoterapia da doença de Parkinson e à farmacoterapia da doença de Alzheimer, lá na farmacoterapia da doença de Parkinson, os principais fármacos utilizados para o tratamento dessa patologia são a levodopa, a amantadina, anticolinérgicos, os inibidores da MAO-B, entre outros. Com relação à farmacoterapia da doença de Alzheimer, os fármacos mais utilizados são a rivastigmina, a donepezila e a galantamina, entre outros também. Eu coloquei só os principais para que vocês vão se familiarizando com os nomes. Com relação aos fármacos anticonvulsivantes, os mais utilizados nós temos a carbamazepina, tá trocado aqui o nome, viu? É carbamazepina, tá certo. Fenitoína, fenobarbital, fenitoína, fenobarbital, ácido valproico, gabapentina, lamotrigina, oxarcarbamazepina e o topiramato, que é um também dos fármacos muito utilizados. Com relação aos anestésicos gerais, nós vamos ter os anestésicos intravenosos, os anestésicos inalatórios e vamos ter também os gases anestésicos. Com relação aos anestésicos intravenosos, nós temos o propofol. Aos anestésicos inalatórios, nós temos o isoflurano, né, que hoje praticamente está quase em desuso, o enflurano também, e temos o sevoflurano, que atualmente é o mais utilizado. Né? Ao agir nas sinapses, o que são as sinapses? Lembram? É o local de encontro entre um neurônio e outro, onde ocorre a transmissão do impulso nervoso. Né? Os locais onde os neurônios se encontram bem próximos, os anestésicos eles vão agir fazendo o quê? Impedindo que o impulso nervoso se propague de uma célula, de um neurônio para o outro. E com relação aos gases anestésicos, nós temos o óxido nitroso, que ainda é usado, e o xenônio, que ainda está em estudo, que é uma esperança, só que ainda não tem nada comprovado. Com relação aos fármacos que atuam no sistema nervoso central, nós sabemos que hoje eles são muito utilizados. Um dos grandes problemas é que muitas pessoas utilizam sem orientação de um profissional habilitado e capacidade para isso, trazendo diversos problemas como dependência, né, e resistência. Como nós já falamos, a questão da resistência aos fármacos que se dá através da utilização de forma irracional. Os fármacos que atuam no sistema nervoso central, eles apresentam grande importância no tratamento dos distúrbios psiquiátricos. Né? Eles são muito utilizados, como nós sabemos antes aí da questão do Covid-19, a doença do século era a depressão. Então, a depressão
o tratamento da depressão, ele se constitui basicamente de fármacos que atuam no sistema nervoso central. Então, eles são utilizados no tratamento de depressão, ansiedade, esquizofrenia, entre outras doenças que hoje elas estão em alta. No Brasil, esses fármacos eles são classificados como psicotrópicos, a exemplo da clorpromazina, né, que tem o nome comercial alpricilite, bromazepam, que é o Valium, e o lorazepam, que é o Lorax, né, e também os entorpecentes. Com relação à comercialização, ela foi autorizada a regulamentação, né, da portaria em 1998, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Então, desde 1998, os fármacos que atuam no sistema nervoso central, eles podem ser comercializados e estão regulamentados por essa portaria, 344 de 98. E como eu já falei anteriormente, o principal problema desses fármacos é que eles causam dependência física e dependência psíquica. Mais uma vez, com relação aos neurotransmissores, que nós já citamos anteriormente, nós temos aí outros neurotransmissores que atuam no sistema nervoso central, como a acetilcolina, a noradrenalina, o glutamato e a dopamina. Então, eu acredito que com tudo que nós vimos, né, com os artigos que vocês estudaram, com os videoaula que eu passei para vocês e com essas informações de hoje, nós conseguiríamos sim responder as questões, certo? Que serão essas questões que eu vou utilizar para fazer a avaliação 3 de vocês. Então, relembrando, né, o nosso sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal e o sistema nervoso periférico por nervos e gânglios, né? Então, principalmente nós falamos hoje sobre o sistema nervoso central. Lembrando que o sistema nervoso central, a principal célula que constitui esse sistema nervoso são os neurônios, né? Essas células, elas são responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos. É graças a esse sistema que nós conseguimos ouvir, ver, se locomover, né? Então, ele é um sistema muito importante, não só para nós seres humanos, mas também, né, para os animais, certo? Então, lembrando que o sistema nervoso central, ele é revestido por 3 meninges, né? A dura mater, a pia mater e a aracnoide. E essas meninges são elas que estão diretamente relacionadas se ocorrer inflamação nessas meninges com a patologia da meningite, né? Então, com relação aos fármacos utilizados, tem que ter cuidado com o uso desses fármacos, eles só devem ser feitos com orientação de um profissional habilitado, porque causam muita dependência física e psíquica e causa também resistência, né? À medida que você utiliza uma dose e acredita que ela não está fazendo mais efeito, que utiliza de forma irracional, você vai sentir a necessidade de ter que cada vez mais aumentar o uso dessa dose. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Semana que vem nós teremos um trabalho, né? Aquele ponto que eu sempre costumo dar a vocês extra. Nós faremos semana que vem. Hoje é a nossa AV3. Na próxima semana, de hoje a 15 dias, é a reposição e na outra a final. Então, leiam com atenção as questões, né? Cuidado com a alternativa que vão escolher. Vale 10, certo? Um beijo a todos, estou com muita saudade de vocês e espero que gostem da prova, tá certo? Beijão!